capítulo 7, verso 16. Juízes, capítulo 7, verso 16. Quero compartilhar com você, continuar a mensagem que nós começamos quinta-feira. Terminar ela hoje aqui. Você que estava quinta, o céu desabou sobre nós aqui, né? E hoje nós vamos terminar essa palavra. Juízes, capítulo 7, verso 16, diz assim: Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, diga assim comigo, trombetas, cântaros e tochas acesas dentro dos cântaros. Olha isso aqui. Entregou na mão de cada um trombetas, cântaros vazios com tochas acesas dentro dos... Feche os teus olhos, Espírito Santo, fale conosco. Abra nossa mente, abra o nosso coração. Queremos, ó Deus, continuar sendo conduzido até a Tua presença. Porque a Tua presença, ó Deus, é que nos restaura. A Tua presença é que nos fortalece. A Tua presença é que nos mantém de fé em dias difíceis. E é a Tua presença que nós vamos carregar conosco em 2026. Fale conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Diga assim comigo. Trombeta. Não, diga com voz de trombeta. Fala assim, trombeta. Diga tocha e cântaro. Nós começamos falando quinta-feira sobre algo que Gideão viveu. Uma história bastante conhecida. Uma história que trouxe vitória a Gideão. Uma história que tem ali a escolha dos 300 homens que foram para a batalha com Gideão. A escolha dos 300 soldados que iriam lutar contra 135 mil midianitas. Porém, é uma história rica em detalhes e em grandes mistérios de Deus compõe essa história. Porque Deus é especialista em fazer coisas que o homem não entende. Deus é especialista em fazer coisas que a mulher não entende. Deus é especialista em contrariar homens e mulheres, contrariar até autoridades nessa terra. Isso se chama mistério de Deus. E eu profetizo, você vai ver grandes mistérios de Deus em 2026. Você vai viver grandes mistérios de Deus na tua casa, no meio da tua família. Após a seleção dos 300 homens, Deus ele fala com Gideão o seguinte: Gideão, você vai descer até o acampamento dos midianitas. Desça até o acampamento. E quando Gideão desce até o acampamento, ele ouve alguma coisa, ele ouve algo ali que virou a chave na vida dele. Quando ele desce até o acampamento, ele ouve um soldado midianita dizendo o seguinte: eu tive um sonho. E o sonho que eu tive era um pão de cevada rodando o nosso acampamento. E esse pão de cevada derrubava, matava todos os midianitas. O sonho era que um pão rodava o acampamento e todos os midianitas eram destruídos. O interessante foi o que este soldado viu. Esse soldado não viu ninguém com espada rodando o acampamento. Esse soldado não viu ninguém com armas rodando o seu acampamento. Mas ele viu um pão de cevada. O que isso quer dizer, pastor? Pão de cevada era o pior pão que tinha naquele tempo. Pão de cevada era o pior pão que tinha, era um dos piores pães que poderiam ter. Então aquele soldado estava dizendo, por incrível que pareça, nós somos derrubados por algo fraco. Por incrível que pareça, algo que não tinha importância invadiu o nosso acampamento. Por incrível que pareça, algo de baixa qualidade rodou o nosso acampamento e nós somos vencidos por ele. Esta é a simbologia quando ele diz que estava sendo rodeado pelo pão de cevada. Ele estava dizendo, algo sem importância entrou no nosso acampamento. Algo sem qualquer tipo de formosura até entrou no nosso acampamento. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nesse exato momento era Deus confirmando a Gideão uma grande vitória que entregaria nas mãos dele.
Nesse momento era Deus falando para Gideão: a vitória vai ser sua. Era Deus dizendo para Gideão: Gideão, se alegra, porque hoje a vitória chega para o meu povo, hoje a vitória chega para você. Tem gente que está entendendo. Eu venho tomado de Deus para dizer para você hoje: a vitória está chegando lá na tua casa, a vitória está chegando no meio da tua família. Para muitos não vai virar 2026, vai acontecer em 2025 ainda. Esses 10 dias Deus pode te surpreender, meu irmão. Nesses 10 dias a vitória pode chegar lá na tua casa. Deus falando assim: Gideão, lá são 135 mil homens, 135 mil soldados, valentes, fortes, armados. Aí era como se Deus estivesse dizendo assim: Gideão, mais vale um pão de cevada comigo do que um exército de 135 mil homens sem a minha presença. Era Deus dizendo: Gideão, você está em menor número, mas eu estou contigo. Gideão, o número é pequeno, é 300, são 300, mas eu estou no meio de vocês. Podem olhar para você, meu irmão, e não dá nada. Pode olhar para mim e ninguém dá nada. Pode olhar para a tua casa e ninguém acreditar nela. Pode te menosprezar porque ainda talvez você não está em um patamar alto. Pode olhar para nós e alguém fazer pouco caso da gente e nem dar atenção direito, porque eles estão vendo o nosso estereótipo. Mas se eles soubessem o que nós estamos carregando, se ele souber o que você carrega, se ele souber o que está dentro de você, maior é o que Deus colocou dentro de mim e dentro de você, meu irmão. É a certeza da vitória na nossa vida. Dentro de mim e de você tem um Cristo ressurreto, tem um Jesus vivo. Dentro de nós tem um que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Dentro de mim e de você é como Paulo, você que já passou pelas águas, já se batizou. Você pode dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por dentro eu estou cheio de Deus, por dentro eu estou cheio de Cristo na minha vida. Em 2026 você não vai andar sozinho. Em 2026 você vai andar acompanhado. Em 2026 você vai andar na presença e com a presença dentro de você. Você precisa decidir isso. Você precisa decidir andar com a presença de Deus. Você precisa decidir carregar a presença de Deus. Não é estar apenas em um ambiente como esse, onde a presença de Deus se manifesta. Daqui a pouco a gente vai embora. Se você não levar a presença de Deus contigo, se você não levar a presença de Deus dentro de você, vai ficar difícil, mais do que já é. O sonho foi apenas uma evidência que o nome de Gideão já estava amedrontando 135 mil homens. O seu nome com Deus é poderoso, irmão. O seu nome com Deus tem peso. Agora, o meu nome e o seu nome sem Deus é apenas o mais um. Agora, o inferno, quando ouvir falar o teu nome, ele vai tremer. Não porque sou eu, não porque é você, mas Efésios 3:20, pelo poder dele, que opera na minha vida e na sua vida. Olha para essa pessoa que vai pagar a tua janta daqui a pouquinho e fala assim: põe peso no seu nome. Põe peso no seu nome. Põe peso. Fala para mim, fala para mim. O nosso nome com Deus, irmão, é pesado. Quem vem lá? Fulana, cheia de Deus. Quem vem lá? Fulano, tomado do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava. Pelo fato do rosto dele brilhar, todos sabiam que ele era um homem de Deus, e ali prestava reverência a Moisés, e ali se ficava debaixo de uma liderança. Tanto que lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Moisés perde a glória, ele coloca um véu no rosto, porque a glória já havia ido embora. Ei, quando nós perdemos a presença, quando nós perdemos a glória, não adianta passar a melhor maquiagem, não adianta colocar uma máscara. Por quê? Porque o peso da glória que está sobre nós, quando nós pisamos em um ambiente, o ambiente é transformado.
Quando nós entramos em um ambiente, o ambiente se transforma, muda. Em 2026, está chegando, daqui 10 dias, quando você pisar em um lugar, a glória de Deus pisa com você. Quando você entrar na tua casa, a glória de Deus vai entrar com você. Quando você colocar as mãos sobre alguém, é as mãos de Deus tocando sobre essa pessoa. O teu nome com Deus tem peso. O nosso nome com Deus tem peso. Quando Gideão então ouviu o sonho, ouviu a interpretação, sabe o que ele fez? Ele adorou. Depois de lá na tua Bíblia, antes de dormir, ele adora. Depois que ele adora, ele vai para o acampamento de Israel, enche o peito de ar e diz assim: levantai-vos, porque hoje o Senhor entregou os midianitas em nossas mãos. Ele vai para o acampamento, reúne os 300 e fala: hoje Deus entregou os midianitas nas nossas mãos. Mas o interessante é que ele só ouviu o sonho. Ele só ouviu o sonho e a interpretação. E sabe o que ele fez? Ele já adorou. O texto diz que ele só ouviu a interpretação e o sonho. No mesmo instante, ele já adorou a Deus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Ele adora, mas o inimigo ainda estava de pé quando ele ouviu a revelação do sonho. Mas Gideão estava de joelho adorando. Ele ouve a revelação do sonho, se prostra para adorar. O inimigo ainda estava de pé, mas ele já estava de joelho adorando. Eu vou aplicar para você entender. Quando você cai de joelho para adorar, o seu inimigo perde a força. Quando você cai de joelho para adorar, o inferno não suporta. Quando você cai de joelho para orar, o vício cai em rebate e retirada. Quando você cai de joelho para orar, teu filho é liberto. Quando você cai de joelho para orar, o teu sonho se mantém de pé. Quando você cai de joelho para orar, aquilo que parecia impossível se torna possível na sua vida. Quando nós caímos de joelho para adorar, o inimigo perde a força. Ele estava adorando antes do milagre chegar. Ele estava adorando antes que os midianitas pudessem ser vencidos, pois ele já tinha uma palavra de Deus. O que você precisa para adorar, às vezes, sabe o que é? Não é ver sinais, não é ver céu abrir, não é ver coxo levantar, não é ver cego enxergar, não é ver paralítico andar. O que você precisa, às vezes, para adorar, sabe o que é? É uma palavra. E essa palavra já está sendo entregue para você hoje. O teu ano de 2026 vai ser melhor do que 2025. Tem gente que está entendendo aqui, ó. O teu ano de 2026 vai ser melhor do que todos os anos que você já passou. O Deus infinitamente mais vai te surpreender, meu irmão. Se você crer, você pode dar uma oferta de palmas ao Senhor Jesus, mas adorando a Ele pela palavra. Pela palavra. Oh, glória! É o poder da palavra. Mas tem gente que só adora quando a coisa muda. Tem gente que só adora quando o dinheiro cai na conta. Tem gente que só adora quando a cura chega. Tem gente que só adora quando a porta abre, quando a promoção no emprego chega. Experimenta adorar antes disso tudo acontecer. Experimenta fazer como Gideão fez. Antes de acontecer, já se prostre em adoração. Já abre teu coração, igual você está fazendo aqui desde as 18 horas. E começa a cantar louvores ao Senhor. Começa a dizer que Ele é santo. Começa a dizer que Ele é poderoso. Ah, meu irmão, tem alguma coisa disso para dizer para a tua vida agora. A sua adoração destrava o agir da mão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você. Quando você adora, você move a mão de Deus para a tua vida. Quando você adora, você move a mão de Deus para dentro da tua casa. Agora, para eu terminar, Gideão, ele prepara o exército. Pega os 300 e divide em 3 companhias. E para cada um deles ele entrega 3 elementos. Ele entrega trombeta, ele entrega cântaro vazio e ele entrega tocha acesa. A trombeta, quando toca, anuncia que algo vai acontecer.
Em um casamento, quando toca a trombeta, é porque a noiva vai entrar. Na monarquia, quando toca a trombeta, é porque o rei ou a rainha vai entrar ou vai passar. Em Tessalonicenses diz que quando a trombeta tocar, é porque Jesus voltou. Quando a trombeta toca, é porque algo vai acontecer. Quando a trombeta toca, ela está anunciando algo que está chegando. Quando Gideão diz, tocai a trombeta, os 300 começaram a tocar. E quando o som da trombeta estava saindo, era algo dizendo, a vitória está chegando. Quando a trombeta foi tocada, a mensagem era, a vitória está chegando. Vai ter vitória. Anunciando a vitória de Israel contra os midianitas. Só que agora eu quero te lembrar de um texto. Põe para mim por gentileza, Salmo 150. Pastor, o que isso quer dizer? Eu vou ter que andar carregando uma trombeta? Não. A Bíblia fala aqui, ó. Louvai ao Senhor, louvai a Deus o seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Vamos embora, vamos indo. Louvai pelos atos poderosos, louvai conforme a sua excelência, da sua grandeza. Louvai com som de... Louvai com saltério e harpa, louvai com som de trombeta. Sabe o que isso quer dizer? Trombeta significa adoração, louvor, entrega. Então, se você adora hoje, no mundo espiritual você está dizendo, está chegando vitória. Quando você adora hoje, no mundo espiritual já está entendendo, tem vitória indo no teu endereço. Tem resposta chegando lá na casa de quem está aqui, o Edson, entregando tudo, adorando, falando com o Pai, sentindo o Espírito Santo, sentindo o tocar de Deus aí na tua vida. Enquanto tu adora aqui, a vitória está sendo anunciada lá na tua casa. É prenúncio de vitória. Trombeta quando toca, é porque tem vitória chegando, tem algo acontecendo, meu irmão. 300 homens tocando a trombeta, anunciando, a vitória está chegando, a vitória está chegando, a vitória está chegando. Depois que tocaram a trombeta, Gideão deu segunda ordem, dizendo, agora quebre o cântaro. O que isso quer dizer? Entenda, o acampamento estava escuro. Imagina o susto, 300 trombetas tocando ao mesmo tempo. É mais ou menos aquele sustinho que você toma quando o seu despertador toca, bem alto. Agora imagina multiplicado por 300. O povo já assustou. Os 135 mil já tremeram a perna. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora Gideão fala, quebrem o cântaro. Imagina 300 vasos de barro sendo jogados no chão ao mesmo tempo. O estrondo que dá. 300. Estava escuro o acampamento. Eles não sabiam o que estava acontecendo. 300 barros sendo quebrados na mesma hora. Cântaro quebrado. Sabe o que significa? Fragilidade humana. Cântaro quebrado significava para aqueles homens e para nós hoje. Eu não posso. Sozinho eu não consigo. Mas hoje eu quebro o cântaro. Quando eu quebro o cântaro, eu estou dizendo, não é na minha força. Quando eu quebro o cântaro, eu estou dizendo, não é pelas minhas mãos. Quando eu quebro o cântaro, eu estou dizendo, o eu não existe mais. O medo já foi arrancado. A dúvida não já está mais em mim. O ego perdeu o lugar. A vaidade humana perdeu a força. Eles quebram o cântaro dizendo, não vai ser por nós, mas vai ser pelo Deus que liberou a palavra sobre a nossa vida. Em 2026, não vai ser pela minha mão e pela tua mão, mas vai ser pela palavra de Deus na nossa vida. Tem vitória chegando. Tem vitória chegando.
Só que tem um negócio, aí eu termino de fato. Lendo o texto, você leu comigo aqui, olha o que o texto fala. Que o cântaro estava vazio. Porém, a tocha estava acesa onde? Parece meio contraditório, né? Se o cântaro estava vazio, como é que a tocha estava acesa lá dentro? Eu vou te explicar. Cântaro se carregava água. Quem carregava cântaro estava carregando água. A Bíblia está dizendo, o cântaro não tinha água, porém a tocha acesa estava dentro dele. A Bíblia está dizendo então, não tem água, mas tem fogo. A Bíblia está dizendo, o cântaro está vazio, não tem água, mas tem fogo lá dentro. Está vazio, mas tem uma tocha lá dentro. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A tocha não estava na mão. A tocha estava guardada lá dentro do cântaro. Enquanto ele não fosse quebrado, a luz não aparecia. Enquanto o cântaro não fosse quebrado, a tocha não resplandeceria. Não tem vitória sem renúncia. Não tem cristianismo sem cruz. Não tem comunhão com Deus se não tiver comunhão na terra. Não tem vitória se não tiver entrega. Não tem vitória sem adoração. Não tem vitória sem um sacrifício na nossa vida. Talvez hoje Deus está dizendo para mim e para você: quebra esse cântaro. Quebra o cântaro. Esse cântaro está apagando a luz. Esse cântaro está tirando o teu brilho. Esse cântaro está ofuscando o que o Espírito Santo colocou dentro de você. Se for preciso hoje, diga: eu quebro esse cântaro. Eu quebro esse vaso de barro. Está sem força? Quebra o cântaro. Está desanimado? Quebra o cântaro. Está frio espiritualmente? Quebra o cântaro. Porque quando ele quebra, a luz de Deus resplandece na minha vida e na sua vida. Talvez o problema não é com ninguém, é você que não quebrou o cântaro ainda. Olha aqui, para essa árvore de Natal que está falando com você agora. Quebre o cântaro antes que você se quebre. E já estão botando pressão em mim, dizendo: pastor, acaba logo que chegou a minha hora. Estou chegando. Quebre o cântaro. Porque quando o cântaro é quebrado, a luz aparece. Talvez não é ninguém querendo apagar a tua luz, não. Talvez não tenha ninguém querendo apagar a tua chama, não. É você que pegou a tua tocha e escondeu aonde não era para esconder. Eu sei que eles estão mais bonitos do que eu, mas tenta focar em mim aqui, porque eu estou fechando a palavra. Você tem que carregar isso aqui. Não é ninguém te perseguindo muitas das vezes. Não é ninguém tentando ofuscar você. É você que com uma atitude errada apagou a tocha ou escondeu ela dentro de um cântaro. E agora, sabe o que tem que fazer? Eu tenho que quebrar esse cântaro. Eu quebro o meu, você quebra o seu. Se tem cântaro quebrado, tem Espírito Santo agindo. Se tem cântaro quebrado, tem a luz do Espírito Santo resplandecendo. Se tem cântaro quebrado, entenda, em dias sombrios a luz do Espírito Santo vai te conduzir, vai clarear o teu caminho. Se tem cântaro quebrado, você não fica perdido no meio do caos. A luz do Espírito Santo clareia a tua jornada, clareia o teu caminho. Em 2026 o Espírito Santo vai caminhar a tua trajetória nessa terra. Em dia sombrio, sem o Espírito Santo, a gente fica perdido. Sem luz, nós não sabemos o caminho a percorrer. Os midianitas ficaram confusos, porque eles estavam no escuro. Só ouviram o barulho da trombeta, ouviram o barulho do cântaro quebrando. Ficaram totalmente confusos. Sabe o que aconteceu? Escuta essa. Um feriu o outro.
tudo escuro, trombeta tocando, cântaro quebrando, mas eles não tinham luz, a luz estava com quem estava com Deus. Lá no acampamento estava escuro. No susto, arrancaram as suas espadas e começaram a ferir quem estava perto. Meu Deus. Quem não tem luz, fere quem está perto. Quem não tem a luz do Espírito Santo, fere quem está do lado. Quem não tem a luz do Espírito Santo, acaba ferindo quem não era para ser ferido. Quem está no escuro, fere quem está perto. Mas o caminho vai ser revelado para mim e para você quando esse cântaro quebrar e a tocha, a luz de Deus resplandecer na nossa vida. Gideão tinha 300, tinha a palavra, mas o cântaro tinha que ser quebrado. Você pode ficar de pé no seu lugar. Trombeta fala de adoração. Cântaro fala de renúncia. E tocha fala de Espírito Santo.